Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Amanda do Ministério Apostólico ACM e hoje nós teremos a nossa última live falando sobre o que é urgente, o que é prioridade, né? O que é importante. Homens de honra, né? José. Nós estamos finalizando essa live agora e vamos falar sobre José. E aí eu gostaria que vocês me dissessem se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. A paz, Ângela. Daqui a pouco a Ângela e eu estaremos aqui juntas, né? Falando sobre José, falando mais um pouquinho sobre José. Para você que não nos conhece, nós somos do Ministério Apostólico ACM. Então você pode nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E vai ser uma honra ter você com a gente. Eu vou convidar a Ângela. Oi, Sheila, paz do Senhor Vitor, paz do Senhor Adriano. Sejam bem-vindos. Vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? Tá tudo certo por aí? A imagem tá boa, a internet tá boa? Me digam aí, galera. Deixa eu chamar a Ângela já. Me digam se o áudio tá bom, se tá tudo certo, pra gente começar. Ai, Paz do obrigada, Sheila. A amados paz, de do Senhor. Deus, mais uma live, né? Para a Para glória de Deus. compartilharmos para a honra e glória do nome do Senhor, que Amém. é tudo para Ele e por Ele, né? É verdade, Então, verdade. vamos Sem aproveitar esses Ele, momentos, compartilhar com os amigos, com os familiares, né? exato, Para que todos possam se alimentar, né, dessa porção a qual o Espírito Santo preparou para nós essa noite. exatamente. Peguem o aviãozinho aí que tá aí no cantinho, esse triângulo, e mandem para quem você desejar, né, que acha que precisa ouvir essa palavra. Eu não tô vendo a Ângela, só eu. Tá todo mundo vendo a Ângela? Não tá me vendo, Amanda? Não. Eu tô te vendo. A Sheila também não tá te vendo. Uai, senhor. Eu vou sair então, Amanda, e você me chama de novo, tá? Tá bom. Oi, Rafa. Paz do Senhor. Quanto tempo, Rafa? Eu vou chamar a Ângela de novo. Vamos lá. Ângela. Convidei a Ângela aí de novo. Pessoal que tá online, compartilhem aí. Agora sim! Te ver. Sim, agora vamos. Vamos que vamos. Todo mundo tá me vendo, gente? Agora sim. Vamos lá. Compartilhem. Aproveite esse momento. A gente entrou uns minutinhos mais cedo para dar tempo de todos compartilharem, né? Para que Verdade. todos possam colher essa semente. Exato. Não podemos ser egoístas. Precisamos compartilhar Não, com aqueles que precisam também de uma palavra. é Então, nós estamos verdade. falando sobre vida financeira, mas vida financeira envolve muitas coisas, né? Então, nós falando sobre a vida de José, nós tivemos muitas revelações nas últimas lives e a gente vai relembrar um pouquinho, né, Ângela? É verdade. A gente vai começar com um pequeno lembrete de todos os tópicos, né, que já foram falados nas lives anteriores. Assistam, tá todos no @ da pastora Priscila Bélico. Exato, Estão todas as lives lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem e revejam. Porque eu creio que cada live dessa ministrada sobre a vida de José houve um direcionamento diferente, né? com Então, certeza. se vocês tiverem dúvidas, entrem nas lives e revejam tudo aquilo que foi que o Espírito Santo de Deus direcionou, né, para os nossos tempos atuais, né, através da vida de José. Verdade, verdade.
Paz do Senhor, pastor Fábio, que tá aí também com a gente. Tá tudo certo, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Paz do Enxergando Senhor, bem. Paz do Senhor, pastora Priscila. A pastora Priscila, infelizmente, não pode estar com a gente hoje. Ela tá viajando de volta, mas ela tá online com a gente também. É, Paz do Senhor, glória. Mateus. R. Alves, não sei quem é, mas sejam bem-vindos. Paz do Senhor. Bom, a Sheila disse que tá tudo certo, está ouvindo bem. É. Então, vamos começar, então, Vamos. falando, repaginando, assim, a gente não vai se adentrar nesses tópicos novamente, porque já foram falados. Aí quem que tiver Sim, alguma dúvida, volta lá nas lives anteriores, que vai estar lá. E aí vocês vão exatamente. poder se aprofundar melhor nos tópicos, né? Mas, ó, a gente já foram falados nas lives anteriores sobre o pasto, né, Amanda? Sim, Que foi o foi início de tudo da vida de exato. José, sobre a imaturidade de José referente aos sonhos, a gente também falou, a qual ele compartilhou com os irmãos e Sim, tal, também foi falado nas lives anteriores. Aí falamos sobre o poço, o processo do poço, né? Que foi onde ele exato. foi vendido, né? Falamos também sobre crise econômica cíclica. Se tiverem também Exato. alguma dúvida, volte lá. A pastora Priscila, ela explicou, ela direcionou certinho sobre esse tópico, né? Nós falamos Exato. sobre estratégias em tempos difíceis, os princípios, né? Nós falamos Exato. também sobre as oportunidades, né? Fora da nossa zona de conforto. E também falamos sobre as alianças, né? Com pessoas visionárias, pessoas que têm a mesma visão que nós, que vêm somente para somar e potencializar tudo aquilo que nós já temos, tudo aquilo que Deus já colocou em nossas mãos, né? Para nós administrarmos, né? Então, todos esses tópicos Exato. foram falados na live anterior. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, que é bênção de Deus. Isso Tudo aí. para a glória no nome do Senhor. Isso aí. E Tem dois hoje, tópicos também que eu gostaria de acrescentar, que nós falamos na live anterior, que foram as atitudes de José que levaram ele para a prisão novamente, né? Que foi um tempo que ele ficou ali. E nós falamos também sobre as oportunidades fora do palácio, né? Então, a gente ser visionário também é muito importante, isso certo? mesmo, certinho. E para iniciar da onde nós paramos, né, na última live, que foi referente as estratégias, né, que José usou para os tempos difíceis, né? Como as Exato. estratégias que ele usou e sugeriu ao rei, né, para Isso que mesmo. se preparassem para tempos difíceis, né? Então a gente vai voltar daí desse versículo. Na live anterior a gente destrinchou algumas palavras, foram dados alguns significados, né? Mas hoje a gente vai começar dos 20%, né? Que foram o início de tudo, que foi a estratégia que José usou para tempos difíceis, né? Então a gente vai Exato. começar desse versículo. Você quer ler, Amanda? Podemos ler. Lá no, em Gênesis 41, certo? Sim, versículo começa do 33, né? Isso, 33, ele já dá as orientações para Faraó, né? Então, relembrando, Faraó sonhou com as 7 vacas gordas, com as 7 vacas magras, sonhou com as 7 espigas robustas, né? Grandes, cheias, digamos assim, e com as 7 espigas magras, e aí as magras engoliram as gordas, e aí Deus revelou para José, e José foi usado ali para revelar isso para o Faraó, né? Então, a partir daí, José deu algumas orientações para o rei, né, do que o rei deveria fazer. Então, Gênesis 41, a partir do 33, diz assim: portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e carregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Então, aí que entra os 20% que a Ângela comentou, que é de onde nós vamos continuar, né? Exatamente. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades.
Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. E assim a fome não destruirá a terra. Uau. Até aqui? Até aí. Gente, a palavra de Deus, ela é sensacional. Por quê? Vamos começar dos 20%, né? O que acontece? A estratégia que José, depois da interpretação do sonho, primeiro, porque Deus deu a oportunidade para o cumprimento da promessa de Deus, que ele veio os sonhos, né? E aí, através da interpretação dos sonhos, Deus deu a estratégia para os anos seguintes, né? E Exato. esse é o início das estratégias. A estratégia, a gente fala dos 7 anos, mas não é só 7 anos. A estratégia que Deus deu foi para os 14 anos. Foram para os 7 anos de fartura e para os 7 anos a qual haveria fome, a qual haveria a escassez de alimento. Então, assim, a estratégia não é só para os tempos ruins. Você tem que iniciar a estratégia em tempos bons. Exato. Então, o que acontece? Esses 20%, quando José começou, deu a estratégia para o recolhimento de 1/5, o início disso foi em tempos bons. Então, se você hoje vive em tempos bons, faça a colheita de 1/5 para os 7 anos seguintes, né? Não espere vir os tempos das vacas magras e das espigas magras para poder fazer a colheita, né? Para poder fazer a estratégia que Deus usou para poder reter no tempo de fartura para o tempo que não tem a fartura. Igual foi comentado na live anterior, é que assim, nós somos muito comodados, né? A gente deixa tudo para a última hora, né? A gente espera o último momento para que a gente venha agir já no impulso da situação. É onde entre as escolhas e muitas vezes as más escolhas, que também já foi falado isso nas lives anteriores, né? Que entra a prioridade e a urgência, né? Nesse caso, Deus está te ensinando a você ter cautela com prioridade para que você não precise usar da urgência. Então, a estratégia são para 14 anos, gente, não para 7 anos, porque geralmente a gente olha para essa passagem, a gente só lembra dos 7 anos que vão faltar. Mas, para os 7 anos que virão faltar, primeiro virá os 7 anos de fartura. Eu não sei se você já passou pelos seus 7 anos de fartura, eu não sei se você já está nos 7 anos que é da escassez, né? Mas o importante é que você mantenha a prioridade dos 20%. Que mesmo em tempos difíceis, é possível sim manter uma prioridade, né? A Bíblia ela dá um início, que é os 20%, mas devido às condições, se você não tem as condições dos 20%, faça algo que seja prioridade. A Bíblia, ela te dá um norte, ela te dá um início, né? Talvez você não tenha as condições dos 20%, mas tem de 10%, use os seus 10% como prioridade para que você não precise dele, para que isso não vire uma urgência para você, né? Porque aí fica muito mais difícil, né? Então, meditando nessa palavra, foi onde eu lembrei dos 14 anos, né? Que a gente... A estratégia são para 14 anos, não 7. Isso, e trazendo para nossa realidade, às vezes a gente fica esperando uma revelação divina de que nós vamos passar X tempo bem, X tempo mal, mas não, o que Deus está ensinando para nós é que nós precisamos ser bons administradores quando nós temos muito, principalmente porque quando nós temos muito, se nós formos bons administradores, isso vai refletir quando nós tivermos pouco. Por quê? A palavra do Senhor diz que todas as cidades vizinhas ali passavam necessidade e eles corriam para onde? Para o Egito. Porque o Egito teve estratégias de administração para que no momento de crise atendesse não só o povo, né? Não só o povo do Egito, mas das cidades vizinhas também. E José não só alimentou aquele povo, mas fez o faraó prosperar. Por quê? Quando acabou o dinheiro daquele povo, ele teve estratégias de administração para conseguir sustentar aquele povo e também gerar riqueza para o faraó naquela época, né?
É, essa visão, como que se diz? Esse olhar visionário de José, a Bíblia, ela destrincha isso em algumas etapas, né? Sim, Primeiro, veio a estratégia, que são a estratégia de um quinto, né? Que deveriam exato. ser recolhidos e armazenados. Aí, Sim, depois da estratégia, aí veio a autoridade, que foi quando José recebeu, né, o anel, que é o selo, sim, as vestes de linho fino, né, e o colar de ouro. Então, assim, Deus dá a estratégia e Deus te dá também a autoridade para você cumprir aquilo a qual ele determinou. Porque, assim, exato. estratégia sem autoridade, ela não tem validade. Ela não tem Verdade. validade. É Você forte, precisa ter verdade. Você precisa ter a estratégia e a autoridade para executar aquilo que você está se propondo a fazer. Neste caso, Deus deu. Eu creio que tudo foi uma permissão de Deus, desde a interpretação do sonho à estratégia, porque José era um homem temente a Deus, né? Então, Exato. E como. vou descendo mais, né? Aí veio o comando, tudo, e aí Deus dá a estratégia, Deus te dá a autoridade, mas a autoridade, ela não fica só dentro do palácio. Não. Deus te dá autoridade e ele mostra para que todos vejam que você tem autoridade. É algo Exatamente. visível ao olhar de outras pessoas, que foi quando José foi apresentado como o segundo homem mais importante do Egito. Foi quando veio, a gente até comentou na live anterior, né? Foi quando o faraó forneceu a ele o segundo carro de honra, né? E veio as pessoas gritando, né? Neste momento, eu creio que foi o selo da autoridade de José, porque a autoridade dentro do palácio, o faraó já tinha te dado, que Sim, veio através do selo, que é o anel, né? Que sim. naquela época, em algumas pesquisas que eu fiz, aquela época, o anel de selo era algo muito importante. Era algo que só príncipes tinham. E quem era José? José era um estrangeiro, né? E Então, ele tinha assim, um anel que selaria muitas coisas, né? Ele tinha muitas autoridade. coisas. Era uma É. autoridade, assim, tremenda. E olha só como que se diz? A, o passado poder, né? Porque a palavra de Deus diz que Faraó tirou da sua própria mão o anel, entregou a José e colocou em seu dedo. E que ordenou que ele vestisse, né? Ordenou que ele se vestisse de roupas de linho fino, e ele mesmo colocou em seu pescoço um colar de ouro, né? Então, assim, pela história de José, por tudo que José passou, vindo da cadeia, vindo da prisão, é igual a pastora comentou, aprisionado nos pés e nas mãos, receber toda essa autoridade do próprio rei do Egito, né? Então, assim, a autoridade dentro do palácio José já tinha. Agora as pessoas precisavam entender e ver quem era José, né? Sim. Fora do palácio, que foi onde a gente falou das oportunidades, né? Quer falar alguma coisa, Amanda? É importante lembrar de que os 20% direcionados por Deus ao rei não era nem dízimo nem oferta, viu, gente? Era o extra mesmo. Então, dízimos e oferta são princípios que vêm antes dos 20%. Então, como é que José adquiriu essa oportunidade e essa autoridade? Foi com a experiência, foi com tudo que ele passou. Então, tudo que a gente passa nas nossas vidas, o Senhor está nos direcionando hoje. É para algo maior. É para que nós não só tenhamos os 20% para viver nos momentos de crise, mas que nós tenhamos os princípios de honrar a Deus com o nosso dinheiro, né? Seja pouco, seja muito, Deus está nos ensinando a viver na prosperidade, né? Como diz Paulo, a viver quando está tudo bem e a viver quando está tudo ruim também, e a nos preparar para esse momento. Então, os 20% é o nosso extra para que nós possamos também honrar a Deus. Só que honrando a Deus, nós automaticamente adquirimos isso para nós também. Que o Senhor tem prosperidade para nós. Deus se interessa em que nós sejamos prósperos na nossa vida financeira também. Né? Então, é isso aí que eu ia falar. Isso aí, experiência. A experiência que José teve
foi para chegar até a autoridade. A pastora Priscila colocou transferência de poder mais legado de autoridade. Olha onde José chegou, né? Depois de É. tantos ambientes. E lembrando, voltando ainda essa questão dos 20%, né? Mais para frente um pouquinho, né? Depois que José recebe a transferência do poder, né? Que é o anel do selo, né? De Faraó, e o legado da autoridade de Faraó, o trabalho continua, gente. Gente, ter autoridade, poder, não significa que você não vai fazer mais nada, não, gente. Não é isso, não. Não é É descansar, trabalhar não. mais. É trabalhar mais, é exatamente isso. É trabalhar mais. Porque, assim, depois de tudo isso, José, ele não caiu na soberba de, tipo, tenho poder e eu posso Não, todas as coisas. Não, gente, José trabalhou, José foi pra trabalhou. batalha. A E a palavra diz que primeira coisa, ele andava, né? Ele andava em todas as cidades. Ele não ficava lá então, quietinho, esperando as coisas acontecerem, só mandando, não. não, a palavra de Deus fala que depois que tudo isso, todo esse processo acabou, né? Que houve toda essa transferência de poder e de legado, a palavra de Deus diz no capítulo 46 que depois que José ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Exato. É algo assim. Você precisa tirar os 20%, mas você precisa percorrer toda a tua vida financeira para que você veja da onde você pode tirar os 20%. Porque o que Exatamente. acontece? A gente acha que. O que eu entendo sobre esse percorrer todo o Egito, trazendo hoje para os nossos dias atuais? Nós, né, que temos família, a Amanda, ela é solteira, mas ela tem a casa dela, ela tem as responsabilidades dela. Eu entendo que esse percorrer todo o Egito seja você parar e observar todas as suas áreas, tudo que você faz com o seu ordenado. Um Você precisa planejamento. percorrer isso, tudo que você faz com o seu salário, você precisa verificar ali em todo o território aonde você pode tirar os 20%. Como que está cada setor da sua vida para que você Exato. recolha esses 20%. Porque assim, a gente tem que olhar que a gente tem, Deus supre as nossas necessidades, mas tem coisas que nós fazemos que não é necessidade, é desejo. A gente já até falou isso sobre isso na live anterior. Então, assim, Sim. muitas das vezes, se você tira um desejo, você consegue tirar esses 20%. Então, é importante você analisar, para e percorre todo o Egito da tua vida para você ver da onde e como que tá todas as situações para que você faça, né, essa reserva dos 20%, para que você tenha uma estratégia para você tirar esses 20%. Porque realmente é um trabalho que designa realmente uma estratégia. Você precisa conhecer todos os seus Sim. o seu planejamento financeiro para que você tenha a consciência de que você está fazendo isso de uma forma realmente consciente dentro da palavra de Deus, né? Sim. Sim. Então, isso é muito importante. Trabalhar, gente. Ter autoridade não é ficar só mandando. É Porque trabalhar. José é trabalhar mais. Porque É José, ele trabalhar. esteve em tantos ambientes, né? Ele esteve primeiro no pasto, né? Porque foi, digamos assim, o primeiro ministério dele, né? Foi onde ele começou. José foi para o poço. E aí ele chegou no palácio, ele podia muito bem falar assim, não, agora eu vou ficar aqui de boa, só mandando. Eu já falei para o rei que eu preciso de supervisores, então eu não preciso fazer mais nada. Eu vou só, né, fazer com que eles façam direitinho tudo que eu quiser. Mas não. José fez questão de percorrer as cidades e deixar os mantimentos em cada cidade, né? Aí tem mais uma dica de administração. José, ele não precisava trazer todos os mantimentos lá para o palácio, porque nem ia caber lá. Então, ele soube administrar e deixou em cada cidade. E eu creio, ainda mais, eu creio que ele tinha um supervisor lá em cada cidade, né? Para que homens de confiança para que pudesse ajudá-la nessa administração. Então, outro princípio, Deus quer que nós tenhamos pessoas de confiança, seja para nos aconselhar, seja para nos ajudar, né, para andar junto conosco, como a pastora mencionou na última live, nós conversamos sobre isso.
Eu preciso ter pessoas de autoridade, né? Que eu confie. Não consigo fazer tudo sozinho. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, na nossa vida pessoal é a mesma coisa. A gente precisa andar com pessoas que possam nos acrescentar em todas as áreas da nossa vida. Mas como nós estamos falando de vida financeira, toda decisão que a gente toma, sem pedir o conselho de alguém que a gente sabe que tem um conselho para nos dar, é onde nós pagamos preços desnecessários, né? É verdade. Principalmente os casados, né? Aí eu já não sei, aí você tem mais autoridade. A esposa e o esposo, né? Ambos têm que se auxiliarem, né? Ainda mais nessa questão financeira, é muito importante serem aliados, né? E ter a mesma visão para que eles sigam no mesmo propósito, porque uma vida financeira de um casal, quando não há alinhamento, não vai ter, não tem armazenamento, não tem como tirar um armazenamento. Eu falo isso por experiência própria. Eu e o Renato, a gente está em um alinhamento. Já está indo para 2 meses. Então, assim... Glória a Deus. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Não é uma coisa que vai ser de um dia para a noite. A Bíblia fala que José percorreu 7 anos por todas as cidades, né? Recolhendo, né, Exato. O que Deus ordenou. Então, assim, eu creio que realmente essa questão de você ter alguém que possa te dar conselhos e te auxiliar nessa jornada faz toda a diferença, porque José não teria como estar em todas as cidades para tomar conta de tudo. Mas Exato. a Bíblia fala que ele estava presente, que ele tocou, mas não que ele tomou conta de todas as cidades. Foi entre os supervisores. Então, realmente, ter alguém que você confie, que esteja na mesma visão com você, para te ajudar nesses 20%, nessa estratégia é uma estratégia de longo prazo, né? Porque a gente está falando de 7 anos depois, né? 7 anos depois da fartura. Então, assim, é muito importante. Confie em pessoas que estejam na mesma visão que você, mas nunca sozinho, porque não tem como você dar de conta sozinho. Você precisa de alguém. Não tem como. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que no meio do caminho Deus faz questão de nos dar esperança, né? Pra gente não desistir. Então, José passou por tudo isso, por esses 7 anos de fartura, trabalhando muito, mas ele já era casado e já tinha filhos, né? Porque o versículo 50 diz que durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, né, a filha de Potífera, tiveram 2 filhos. Então, não era mamão com açúcar, ele não era solteiro, tinha liberdade. Então, José já tinha uma família para administrar também. Então, eu creio que José administrou muito bem a família e também a vida financeira. E, como a gente já falou, como a vida financeira interfere na família, né? A má administração interfere no relacionamento com a família. Então, para quem tem a oportunidade antes de casar, alinhar isso é muito melhor, né? Que nem eu tô aprendendo agora. Mas para os casados é mais difícil, né? Fazer esse alinhamento. Então a gente precisa realmente se apegar à palavra do Senhor e ter a esperança, né? Ó, a pastora colocou, José casou depois de apresentar as estratégias de Deus divina a Faraó. É isso mesmo. E aí foi que ele deu a filha de Potífera a ele em casamento, né? E aí, o nome dos 2 filhos é como se iniciasse um novo ciclo para José, né? Eu não sei se você quer falar alguma coisa antes, Ângela. Não, eu ia falar sobre os significados dos filhos do nome de José, né? Isso, porque, é assim, isso mesmo que eu ia falar, pode falar. Não, pode falar. Ó, o segredo para casar em tempos difíceis é ter estratégia divina. Eu recebo em nome de Jesus. Então, ó, o versículo 51 diz, José chamou o filho mais velho, Manassés, e disse, Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades e toda a família do meu pai. E o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, recebam aí em casa, em nome de Jesus. Deus nos fará prosperar onde nós temos aflição, né? No lugar da aflição. É verdade. Assim, o que mais me chamou a atenção quando José passou por todo esse processo, ele recebeu a estratégia divina de Deus, ele percorreu todo o Egito,
ele armazenou tudo que ele podia armazenar até perder de vista, até ele não ter mais a necessidade de contar, que a palavra De diz anotar. que ele não precisava mais anotar, ele não precisava mais controlar isso de tamanha fartura que era. E então, depois do cumprimento da estratégia de Deus, Deus vem com o quê? Com um renovo na família. Foi onde ele recebeu a esposa, né? E recebeu os filhos também, ainda em tempos de fartura, né? Porque, assim, muitas coisas a gente recebe ainda no tempo de fartura para que nós possamos ter ânimo em tempos de escassez. É como se Deus falasse assim, eu estou te preparando agora, estou te dando o novo agora, para que isso sirva de combustível para você quando você estiver em momentos de escassez. É como se Deus falasse assim, a relação dos nomes que José deu para os filhos mostra o quanto o tempo passou e ele permaneceu firme, né, tanto na sua autoridade, né, quanto no temor de Deus, né, porque ele deu o nome que louvavam o nome do Senhor. E assim, eu imagino a tamanha fé que José tinha em Deus e nas estratégias que Deus dava e na autoridade que Deus dava nas mãos dele, ainda em tempos de fartura, para que isso não venha a se perder em tempos de necessidade, né? Em tempos de escassez. Era isso que eu queria falar referente aos nomes de José, né? É que muitas vezes a gente acaba perdendo a fé com o tempo ou abrindo mão da nossa autoridade, né? E a palavra de Deus mostra que José tinha autoridade, mesmo no decorrer do tempo, a autoridade dele permaneceu intacta. Todo o povo, em momento nenhum, José perdeu a autoridade dele. Isso significa, então, que em momento nenhum ele deixou de perseverar. Ele deixou de ser honrado, ele deixou de honrar a Deus, né? Então, assim, é importante... Aí a pastora colocou, ótimo posicionamento sobre os nomes dos filhos. Então, assim, a gente, é muito fácil a gente, às vezes, se perder, né, naquilo que Deus coloca como autoridade na nossa mão. Sim. E no decorrer da história de José, José não deixou em momento nenhum essa autoridade cair. A gente vai se adentrar agora mais para frente, né, que virão os anos de escassez, né, e aí isso só afirma a autoridade que José tinha, né, e mesmo com o decorrer do tempo, né? Então, assim, isso é muito importante também, né? A gente não abrir mão da autoridade que o Senhor colocou em nossas mãos, né? O poder, né? Quer falar alguma coisa? Não, a gente pode ir para o próximo, então? Aí, no finalzinho de Gênesis 41, fala que começou, né, os 7 anos de fome. E aí diz que José abriu os armazéns e começou a negociar os cereais. Ou seja, mais uma vez se confirma de que José estava no controle de tudo. Ele podia ter pessoas sob a administração dele, mas ele ainda estava à frente, porque foram abertos os armazéns e aí começaram as negociações de cereais, né? Nesses 7 anos aí de fome nesse lugar. Então, o Egito, eu acredito que estava tranquilo, né? Porque já tinha visto a necessidade. Só que talvez eles não tenham esperado que cidades vizinhas viriam tão rápido, né? Antes de finalizar esses 7 anos, porque não tiveram o mesmo posicionamento de José, né? Eles não tiveram a mesma estratégia. E aí ele começou a suprir aquele povo e a enriquecer também o palácio, eu creio. Que foi dessa forma. Então, é tão interessante essa questão da administração. O lugar, no decorrer dos tempos de fome que a Bíblia cita, e que todos os povos, né, de todas a terra viriam até José, José, ele vendeu o trigo, né? Então, assim, é importante ele entendeu que aquilo não pertencia a ele, né? Porque muitas vezes a gente confunde as coisas, né? Uma coisa é o que é seu, uma coisa... Tudo pertence ao Senhor, né? E a administração de José era para o Egito, né? Não era para José. Então, assim,
e ajudar as outras. Há momentos na nossa vida que nós vamos precisar ajudar outros povos, ajudar outras pessoas. E aquilo que nós armazenamos, nós precisamos ajudar outras pessoas. O propósito da ida de José para o Egito e as estratégias que Deus deu para ele foi exatamente, além do Egito, né, foi para que alimentasse outros povos da terra, né? Então todos os povos procuravam José. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa se atentar, porque vai ter momentos que a gente precisa suprir a necessidade do próximo. A gente precisa se atentar aos outros povos, né? Não olhar somente para nós no tempo de escassez, porque nós temos guardado. Não. A gente precisa abrir os nossos celeiros para que os outros povos também compartilhem do mesmo alimento que a gente, né? Exatamente. E a gente pode ver também que José, ele não deu preferência nem para a família dele, porque quando a família chegou lá né, onde ele estava, a gente vai falar sobre isso, mas só para a gente pincelar, ele não deu preferência para a família dele. Ele já chegou para o rei falando assim, olha, minha família pode contribuir com isso aqui, ó, eles são pastores de ovelha, eles podem ficar em tal lugar, eles não vão ficar aqui de graça. Então, a importância da gente ajudar o próximo, mas não só dar o peixe para o próximo, a gente dá o peixe e ensinar o próximo a pescar também. Eu creio que José fez muito isso. José, quando ajudava as pessoas lá vendendo, aí acabou o dinheiro das pessoas, ele, olha, me dá um terreno, me dá um animal, aí me dá o que você tem. Então, conforme José negociava, eu creio que muitas pessoas aprenderam com o exemplo dele ali no Egito. É verdade. Eu lembro que a pastora tinha comentado na outra live, né, referente a aqueles que não precisou vender suas terras. A Bíblia fala que os que não precisaram vender as terras foram os sacerdotes do palácio. Esses não precisaram vender as suas terras. Mas de restante, todos eles venderam. E chegou assim a um ponto de que não só eles venderam a terra, mas como eles também se tornaram escravos do Egito. Sim. Porque já Porque não tinha mais o que oferecer, né? Já não tinha mais o que ser vendido. Então, assim, exatamente. O processo todo da fome do Egito, sabe? Com todo esse processo da fome, por isso que é muito importante, gente, a gente se atentar à estratégia de reter, à estratégia de economia. Porque, assim, tem noção uma pessoa ela se tornar escrava porque ela não tinha estratégia? Porque a estratégia divina foi dada a José, né? E é importante lembrar que o Egito, eles eram pessoas que não criam, não tinha, eles não eram cristãos. Né? Eles não então, criam. Assim, não. E mesmo as outras nações, que nem Canaã, mas aí é onde entra a promessa de Deus, né? A aliança que Deus fez a Jacó, né? Então aí já é outro processo, né? Mas é muito importante isso. Você que não quer se tornar escravo de outra pessoa, você que não quer ter que se tornar dependente de outra pessoa, se atente a essa estratégia. Se atente a essa estratégia. Porque a palavra de Deus fala que nós não devemos ser escravo de ninguém, que nós somos libertos, né? E isso inclui a liberdade financeira também. Sim. Porque se a gente não tivesse instrução da palavra de Deus, né, a gente poderia até ter algo que nos desviasse o caminho, mas não, tá tudo na palavra, gente, tá tudo na palavra. E nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, eu creio que essa estratégia, ela veio realmente para aflorar esses momentos a qual a gente está vivendo hoje de pandemia. Então, assim, busque por todo ao seu redor o que você pode fazer para colocar essa estratégia em prática, para que nada te escravize, para que você não perca a sua liberdade nem emocional, nem financeira, para que você não perca aquilo que o Senhor te deu
para as mãos de outra pessoa por conta de uma falta de estratégia, né? Por falta de direcionamento. Essas lives estão servindo para te direcionar, para que você pare realmente e se planeje e faça um planejamento familiar com a sua família, né? Com o seu marido, se reúnam, conversem, né? Porque quando José ele apresentou a estratégia para Faraó, Faraó não estava sozinho. Faraó estava com todos os seus conselheiros. Então, todos partilharam da estratégia de José. Então, assim, sentem, conversem, ó, tá acontecendo isso, como que a gente pode resolver isso, para que ninguém se torne escravo. Ninguém se torne escravo. Amém? Exato. E outra coisa, nos dias de hoje, o que nos torna escravos, né? Naquela época não tinha cartão de crédito, mas hoje o cartão de crédito é uma das formas que eu creio, assim, fielmente, de que é uma das principais armas de que nos escravizam, porque as pessoas podem gastar ali e sonhar à vontade, né, no cartão de crédito. Então, é como você citou, a palavra do Senhor diz, uma vez livres, não retornem a um jugo de escravidão. Então, você, não sendo um bom administrador, você se recorre a cartão de crédito, a financiamentos, a agiotas, muitas vezes. Tudo isso é abominável, porque é uma bola de neve e a gente nunca consegue se livrar não tomando um posicionamento, né? Então, naquela época, eles se tornavam escravos, trabalhavam ali no Egito, e Deus sabe quando eles sairiam, né, dessa escravidão. Hoje em dia é parecido também, porque a gente se torna escravo do cartão de crédito, a gente não tem nome para fazer nada na vida, né? Não consegue adquirir nada por conta do que a gente plantou realmente, da nossa falta de administração. Então, não se tornem escravos daquilo que oferecem, porque qualquer lugar que você vai hoje tem um cartão de crédito novo para te oferecer. Então, é um cartão que faz você sonhar ali, né? Tem uma frase que eu sempre vejo, eu até compartilhei uma vez. O cartão de crédito quebra um galho, mas depois ele pega o galho e bate em você. E é verdade. Porque se você não soube administrar o seu dinheiro, e para isso teve que recorrer ao cartão ou a financiamentos, não vai dar bom também. Você vai continuar enrolado financeiramente. É verdade, a pastora colocou aqui que muitos escravos de banco. Gente, isso é muito triste. Isso é totalmente falta de planejamento. É falta de planejamento. Total. Eu soube esses dias de um salão de beleza que fechou devendo 40 mil reais para o banco. Tipo, uma dívida que era 20, virou 40. Ela não conseguiu pagar e teve que fechar. Então, se você cair numa armadilha de um financiamento e não conseguir pagar, você só sai de lá quando o banco quiser. É uma situação bem triste mesmo. E, assim, eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o quanto somos privilegiados. Porque a palavra de Deus, ela tá aqui para nos direcionar. Seja através das lives, seja através de uma leitura que você está tendo. Tem dúvida sobre algo, vai para a palavra. Vai para a palavra. Porque ela vai te direcionar. E esse momento a qual nós estamos vivendo, momentos difíceis, momentos de escassez, momentos que muitas vezes nós queremos colocar as nossas emoções através dos nossos desejos e qual a gente precisa centralizar nas nossas necessidades, vai para a palavra, porque lá a gente tem um direcionamento, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, vale a pena o trabalho, vale a pena como que se diz? A fidelidade com a palavra, porque não há outro caminho, gente, não há outro caminho. A palavra de Deus, ela nos trata de todas as formas, Então, assim, a gente precisa se atentar realmente, eu volto de novo nos 20%, porque é isso que lá na frente vai te trazer um refrigério. Vai te trazer uma calma, vai te trazer uma tranquilidade financeira. Aí você deve estar falando, mas hoje eu não consigo, não dá para me fazer. Se você percorrer toda a cidade do Egito, aí você vai ver que vai ter algum lugarzinho que você vai conseguir tirar. Pode ter certeza que vai. Eu tenho certeza que vai.
Sebo nas E canelas aí, gente. Vamos procurar, que dá. procura que dá, tira o Mac, diminui, né? Mas É dá isso sim, aí. gente. Anda de Dá. busão, para de andar de Uber. Nossa, gente do céu, a gasolina tá o olho dos olhos, mas hoje nós vivemos realmente em tempos muito É, difíceis, assim. E a tendência, é igual a gente já havia falado na outra live, a tendência, infelizmente, não é melhorar. infelizmente não é. Não. Nós Por sabemos, isso que né? nós precisamos se adaptar aos novos tempos, né? A gente precisamos se adaptar aos novos tempos. E aproveitem essas oportunidades. Essa semente que o Senhor está lançando na tua vida hoje, aproveite, deixe ela germinar para que ela gere frutos na sua vida, frutos na sua família, Isso aí. frutos por onde você passar. Igual por onde José passou, houve fruto, houve prosperidade, porque o Senhor estava com ele. E que hoje você esteja nessa visão também. Senhor, hoje por onde eu passar, a sua presença estará comigo. E o Isso Senhor aí. me dará estratégias divinas para todas as situações a qual eu passar. E ele vai te honrar, igual ele honrou José. Pode ter certeza. E não só honrar, ele vai te tratar também se tiver algo a ser tratado. Igual a gente vai falar agora, né, Amanda? Igual a gente vai falar agora, isso aí. Ó, o Billy. Se parar de andar de Uber, eu ando nas vacas magras. Andem de Uber. É brincadeira, gente. Andem de Uber. Mas paguem à vista, não paguem no cartão de crédito. É verdade. Eu estava até conversando com o meu esposo, falei para ele, vamos vender o carro e andar de Uber quando a gente precisar, porque não dá, gente, a gasolina tá muito cara. Eu tô Não dá, pensando também. Eu uso meu não, carro uma vez por semana. Não tá valendo o não tá investimento. valendo, gente, Não não tá tá. valendo. Vamos andar de Uber, por Vamos, andem favor. de Uber, gente, mas dividam o Uber, né? Para vocês não se enrolarem nas dívidas, né? Andem com a mamãe, com o irmão, com o vizinho, mas andem de Uber. Compartilhem, né, Amanda? Compartilhem o Uber. Compartilhem o Uber. Vamos falar agora, Amanda, sobre a família de José? Vamos. Lá em Gênesis 42 começa, né? Isso. E aqui, Gênesis 42. Então, quando Jacó, pai de José, né, para quem não sabe, soube que no Egito havia cereais, disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Eu lembro que na primeira ou na segunda live a gente falou que os irmãos de José provavelmente deveriam estar fazendo algo e não estavam, né? Então, novamente, a gente vê que os irmãos de José gostavam de ficar encostados. Então, gente, não fiquem encostados. Não vejam a dificuldade passar por vocês, ou o seu tempo de fartura e você desperdiça isso, desperdiça o seu tempo, desperdiça o seu dinheiro. Aproveite todas as oportunidades que você tem para refletir isso no seu futuro, né? Não, mesmo porque, às vezes, o ficar encostado nos leva à morte, né? Que é o que a palavra de Deus fala. Se vocês continuarem aí, né, encostados uns nos outros, não fazendo nada, né? Isso vai fazer o quê? Vai nos levar à morte. Vai Sim. nos levar à morte. Então, reajam. E Esperto tu que bora dorme. no Egito, né? Para que a gente não morra, né? Isso aí. Então, Isso aí. reaja diante das situações. Não fique focado para que vocês não morram. Isso é em todas as situações, gente. É no seu emocional, é no seu financeiro, é no seu ministerial, é em todas as situações. Não se encoste. Porque se você encostar, você Exatamente. vai morrer. E É não se bem. entregue, né? E não se entregue. Se José, que já era velho, já era avançado de idade, soube que tinha alimento no Egito, com certeza muitas outras pessoas já deveriam estar sabendo, né, do que estava acontecendo. Mas os filhos ficaram simplesmente aguardando alguma coisa acontecer para que eles tomassem alguma atitude. Então não esperem o extremo, não esperem o extremo, e isso fala conosco primeiro. Não espere o extremo para tomar uma decisão, nem espere alguém dizer que você tem que fazer algo. Tenha
tem a atitude de fazer primeiro, né? De estar à frente A sensibilidade, daquilo. né? De É a entender que você sensibilidade. precisa fazer algo, né? Exatamente, exatamente. E aí diz Aí, que... Não, pode falar. então aí os irmãos deles vão, né, pro Egito, mas Joaquim fica, né? Benjamim. Benjamim fica, porque o pai não deixa Benjamim ir. É. Aí José vão e os Benjamim irmãos, eram os únicos filhos de os únicos Raquel, né? filhos A de amada Raquel. de Jacó. É. É isso mesmo. E aí eles vão, né? E aí é onde acontece a concretização dos sonhos de José, né? Que ele teve lá atrás, quando a gente já falou sobre isso, né? E é onde veio, né? A pastora tá falando proatividade. É Proatividade, isso aonde aí. vem, o cumprimento dos sonhos de José, né? Dos irmãos, quando eles se prostam, né? Como servos, né? Do rei, do caso do governante, né, do Egito, que é José, né? Gente, a palavra de Deus é clara. Ela vai se cumprir. As pessoas podem até zombar, podem rir no momento que a promessa é feita, mas ela vai se cumprir. Uma hora ela vai se cumprir. A gente aqui já tá falando de, sei lá, a Bíblia não cita tempos, né? Mas José já tinha 30, já tinha passado 7 anos da fartura e já tinha entrado nos 7 anos de escassez, né? De dificuldades. Então, imagine Sim. quanto tempo já não tinha se passado desde quando José tinha 17 anos, quando ele teve os sonhos e foi compartilhar com os irmãos, É. né? Então, José assim, tava tiozão já. já tava tiozão. E os irmãos muito mais, né? Muito Porque eram mais. mais velhos. Eram mais velhos. É. E aí você vê, aí agora entra a parte do emocional de José, né? Do tratar de José, né? E dos irmãos verem aonde Deus levou o José, né? Porque até então eles ainda não sabem quem é José. Eles É. não sabem, né? Eles conhecem José como o governador do Egito, né? O nome a qual ele tem de governador, que é Zefenat Paneia, né? Então, assim, até então eles ainda não conhecem José como o irmão deles que eles venderam como escravo, né? Aí E é interessante o significado do nome, cadê? Eu anotei aqui. É aquele que explica coisas ocultas, né? Então, por mais que José fale assim, olha, não sou eu dono dessa revelação, é Deus. José ainda teve um nome que o honrava, né? Aquele que revela coisas ocultas. Então, eu creio que a palavra é clara quando diz assim que José se lembrou do sonho, né? Então, talvez José tenha vivido os planos de Deus e ok, estava feliz, tudo bem, dando glória a Deus. Mas quando ele viu, é como se ele dissesse, está se cumprindo, né, Senhor, mais uma etapa da minha vida. Olha, é pastora, colocou aqui. verdade. Primeiro nível após o poder e a autoridade. Ter domínio próprio com os irmãos que tentaram te matar. Mas não ser bobo o suficiente para não testar os interesses desses Delaias depois de tanto tempo. E foi exatamente o que José fez, né? Foi. É que assim, eu vejo aqui, né, para mim, né, quando José reconheceu os irmãos e os irmãos não tenham reconhecido, também há um propósito de Deus nisso, né? Porque aí Sim, entra realmente o tratar do caráter dos irmãos, né, através da vida de José. Porque aí sim. ele começa a fazer aquele joguinho, né? É, colocou as taças de ouro de volta lá nos sacos nos sacos, né? Os valores que eles pagaram, ele devolveu, né? Então Exato. começou esse joguinho, né? De vamos ver se eles mudaram esse tempo todo, que esse tempo que passou, o caráter deles foi transformado, ou eles continuam o mesmo sem caráter. Vamos testar isso aí para ver até que ponto que eu posso continuar, né? Porque aí começa José continua nesse tratar, né, do emocional tanto dele, né? A palavra de Deus não fala o quanto José sentiu, mas fala que ele chorou, né? Numa das vezes Chorou. que ele conversou com os irmãos. Então, assim, o choro é uma expressão de sentimento. É É. uma E expressão uma de das sentimento. vezes, a segunda vez que ele chorou tão alto, então eu creio que tão desesperadamente, que os oficiais ouviram e chegou aos ouvidos de Do Potifar, rei. né?
Então era desesperador, porque ao mesmo tempo que ele queria socorrer a família dele, né? Porque ele não guardou rancor daquele tempo. Sim, ele sentia, eu creio que ele sentia. Mas ao mesmo tempo que ele queria a família junto dele, eu creio que aquele desejo já estava no coração dele, ele queria a família perto, mas ele precisava saber se ele realmente podia ou não confiar, né? Na família dele, nos irmãos, se os irmãos, como a pastora disse, ele não pôde ser bobo o suficiente para não deixar de testar os irmãos e saber se realmente eles tinham boas intenções ou não. Então, na primeira vez que os irmãos foram e Simeão ficou preso, a palavra diz que eles tiveram que deixar um dos filhos, né? Se foi Simeão, se eu não me engano. Isso Foi. mesmo, Simeão ficou preso. Então, Ficou eles 3 dias. foram. Isso. Não, eles todos ficaram 3 dias, mas quando eles foram libertos, Simeão Sim. continuou lá e eles tiveram que ir embora com os cereais, né? Então, José fez questão de colocar lá a moedinha, né, de volta, para ver qual seria a atitude deles. E ao chegar lá, eles confessaram para o pai, né? Então, eles agiram corretamente e eu creio que gerou arrependimento genuíno naqueles irmãos. Então, e assim, interessante porque José, quando passou os 3 dias, José falou, eu tenho temor de Deus, né? Assim, ó, eu tô fazendo, mas eu não tô fazendo de boba alegre, não, porque eu sou um homem temente a Deus. Eu Eu sei o que eu estou estou fazendo. fazendo. Exatamente, porque eu tenho temor a Deus, então eu não sou qualquer. Eu vocês não estão lidando com uma pessoa, ele deixou claro, porque até então eles achavam que se o José não falar, eu creio que se José não se posicionasse como um homem temente a Deus, eles achariam que José seria simplesmente um egípcio, né, que cria nas mesmas coisas que eles e não tinham a mesma fé em Deus, né? Então José deixou bem claro em relação a isso. Eu tenho temor de Deus, né? Então assim, eu sou um É. homem temente a Deus, né? Se vocês querem salvar a sua vida, façam o seguinte, é onde ele dá as instruções, né, a qual para trazer, né, Benjamim para o Egito, né? Isso, é como se ele dissesse assim: eu não sou como esse povo descrente, não. Eu sou como vocês, eu creio em Deus. Por quê? Ele não falou isso Compartilhamos da com a mesma fé, boca. né? Compartilhamos da mesma fé. E aí, esqueci o que eu ia falar. Enfim, é isso mesmo que eu ia falar. Eu não sou leigo. Eu acredito no Deus que você acredita. Então, olha, presta atenção no que eu vou falar, porque eu tenho um direcionamento para você, né? Que vai fazer com que vocês não passem fome. E aí começam os testes todos. É. Gente, olha, eu fico imaginando, sabe, José, o emocional de José para não deixar a peteca cair, sabe? É só Deus, gente, é só Deus. Só Deus. Porque assim, se fosse eu, acho que eu já teria falado. Que eu teria... Não, porque olha, para você ver a diferença, o comportamento de uma pessoa realmente direcionada por Deus é diferente. Ele não deixou se levar Não emocionalmente, né? deixa, exatamente, não deixa as emoções falarem mais que o temor de Deus. Não deixem. A palavra de Deus é bem clara referente a isso. Se ele talvez não fosse um homem temente a Deus, as emoções dele teriam florado, né? Porque imagine o quanto emocionalmente para ele não foi difícil lidar com os irmãos novamente depois de todo esse processo que ele passou, né? Então, Sim, assim, ter temor a Deus e seguir os princípios de Deus nos leva a ter equilíbrio emocional, a ter com certeza. eu digo que a ter um amadurecimento espiritual, porque se não for, eu acho que não teria aguentado. Eu não sei, é bem difícil essa situação. Muitas vezes a gente passa por situações na nossa família que a gente precisa realmente deixar o temor de Deus tomar a frente das nossas emoções, porque senão a gente deixa a É, peteca cair. é verdade. E às vezes até agir de uma forma que se arrepende, né? Depois. Ele poderia ou ser levado pelas emoções, os irmãos verem que era o mesmo José de antes, que eles poderiam enganá-lo de novo, né? Tomar o poder dele e etc. Ou ele poderia simplesmente tornar todos aqueles irmãos ali escravos dele.
Então, quando nós estamos alinhados com Deus, em obediência e nos relacionando com Deus, nós não agimos pela emoção, nós paramos, pensamos, né? Eu creio que esses 3 dias que José colocou todos na cadeia foi para que ele conseguisse digerir toda aquela situação, né? Então, um tempo para que ele pensasse. E eu creio ainda que, isso não está escrito na Bíblia, mas, por exemplo, eu creio que José se lembrou do tempo que ele ficou na prisão injustamente, de que serviu para ele ser um administrador melhor. Então ele falou, se a prisão fez bem para mim, quando eu fui preso injustamente, vai fazer bem para eles também. Então aí a experiência de José, a experiência de José, novamente fazendo com que ele agisse de maneira correta. Não, e assim, é interessante que a palavra de Deus fala assim, se vocês são homens honestos, né, vai ter situações que você vai precisar provar a honestidade de alguém. Sim. E você tem que fazer isso com temor a Deus. Porque para isso, para você ter uma boa administração e pessoas confiáveis, mesmo que sejam da tua família, que nem aqui eram os irmãos de José, eles precisaram provar que eles eram homens honestos. Sim. E José mais de uma vez eles à prova, né? E José teve que ter, ele teve essa autoridade de colocar os irmãos à prova, né? Para que eles pudessem provar a honestidade dele. Então, assim, é muito importante isso. Que no dia que for necessário que você precise se posicionar para colocar a honestidade de alguém em prova, faça. Faça porque vai ser bom para essa pessoa, não só para você. Né? Vai ser bom para o próximo, vai ser bom para aquela pessoa que ela vai ter a oportunidade de provar que realmente ele é uma pessoa honesta, né? Que ele mudou ou que, né? Em inúmeras situações. Exato, e muito bem colocado aqui pelo evangelista, que foi a última pregação da pastora Glaze, que é perdoar o imperdoável. Inclusive, se você não assistiu, tá lá no YouTube. Que o perdão é desistir do seu direito de obter justiça. Então, José se absteve do direito de fazer justiça, né? Ele voltou atrás, ele deu uma nova oportunidade. Então, Deus nos dá uma oportunidade todos os dias para a gente fazer diferente. Então, vamos aproveitar essas oportunidades de fazer melhor, né? De fazer diferente. Verdade. Tendo como exemplo José e tantos outros na Bíblia que a gente tem. Gente, e assim, é muito engraçado, porque depois que José fala o que eles precisam fazer, né? Aí eles se prontificam a fazer aquilo que José falou, e eles ainda se falam entre eles, né? Certamente estamos sendo punidos, né? Olha o sentimento de culpa. Tipo assim. E José ouvindo tudo. Aquilo que a gente fez lá atrás, ó, a gente está sendo punido agora por conta disso, né? Então, certamente, né? Vamos ser punidos e tal pelo que fizemos com o nosso irmão. Olha só o sentimento de culpa, né? Mesmo com o passar dos anos, eles ainda tinham esse sentimento de culpa, né? De tipo assim, vamos ser punidos. Não esqueceram, exatamente. Não esqueceram. Mas tá vendo, Anja, uma coisa interessante também, que eu percebi agora. Assim como eles estavam lá sentados sem fazer nada, enquanto tinha comida no Egito, eles já tinham desistido lá e tinham desistido de viver aí. Então lá eles já tinham desistido, vamos morrer de fome mesmo. E aí eles também já tinham desistido de pedir o perdão do irmão, né? Eles poderiam agir diferente. Então olha como a vida financeira tem impacto na vida emocional, na vida sentimental, familiar, em todas as áreas da nossa vida. Então normalmente, quando a gente procrastina na área financeira, a gente procrastina em todas as outras áreas da nossa vida. Quando a gente é acomodado numa área, a gente automaticamente é acomodado nas outras áreas da nossa vida. Então, se tem algo na sua vida que não está dando certo, para olhar as outras áreas da sua vida. Qual é o maior erro de todas essas áreas? Provavelmente, quando você consertar esse erro aí, as outras áreas da sua vida vão andar muito melhor. Vão andar, né? E aí, os filhos voltaram, né, para Canaã sem Simeão, que ficou lá. Sem Simeão. Para testar a honestidade dos irmãos. Gente, eu fico imaginando, né? Eu não sei, a palavra de Deus não fala se Simeão ficou desesperado, né? Mas não conhecendo fala. Os irmãos, como eu creio que eles conheciam, eu acho que ele achou que eles fossem abandonar ele lá. Fala, pronto, eu vou ficar aqui. Eles não vão voltar. Mas para você ver que até nisso há um propósito, né? Porque eles só retornaram depois que acabou a comida, né?
Só deixaram ele lá, tipo assim, quando a gente Deixaram ele precisar lá. voltar. É, vamos voltar só quando realmente for necessário voltar, né? É, Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente sim. evita lugares e situações e só volta quando tem necessidade, né? É, A gente não quer enfrentar nada, né? não A gente quer, quer deixar tudo para outra hora. A gente não é quer verdade. enfrentar aquela pessoa que a gente tem que renegociar uma dívida, a gente não quer enfrentar os juros do cartão de crédito para limpar o nome. Então a gente não quer enfrentar aquela pessoa que a gente precisa pedir perdão, né? E José, ele poderia ter pedido para qualquer outro supervisor receber a família dele. Eu acredito que sim, ele poderia ter dito, olha, Ele não teria esse posso fazer poder, isso. né? Ele teria esse poder. Só que ele resolveu enfrentar de frente, né? Ter um particular com aquilo que feriu ele. Então, não só na vida financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, existem momentos sim que a gente precisa deixar de lado, né? E por um tempo para raciocinar melhor, mas tem coisas que é para ontem, que a gente precisa enfrentar e resolver, né? Não procrastinar, não deixar para outra hora. É, mesmo porque tem alguém dependendo disso, né? No caso aqui era Sim, Simeão. Simeão, sim, ele dependia dos outros irmãos para que ele tivesse a liberdade, né? Então, sim. assim, às vezes a gente deixa alguém lá preso em alguma situação por conta das nossas. E aí ele larga lá, tá? Tá Deixa lá. preso, tá aprisionado em alguma situação que a gente provocou e que a gente precisa resolver, mas a gente acaba deixando lá e só volta lá quando precisa, né? Que foi no É, caso que eles fizeram, né? Aí acabou a comida, não tinha o exatamente. que fazer. Eles precisavam retornar. E detalhe, eles precisavam retornar com Benjamin, Com o Benjamin. Senão não né? tinha comida e ainda corria o risco de ficar lá para sempre. E aí todos morreriam, né? Não Todos só. morreriam. Eu creio que Simeão não ia morrer porque estava no Egito e ainda tinha provisão, né? Mas os demais, né? Jacó, que estava já com o pé na cova, tadinho. Ia Oh, ser o meu primeiro a bater Deus. com as 10. Agora imagine só esses irmãos com todo o histórico que eles tinham, tendo que convencer o pai de deixar o irmão mais novo, que já tinha, que teria, o pai teria um apego diferenciado por conta do que tinha acontecido com José, né? Era o único filho que teria que estaria vivo da mulher, da esposa amada, da mulher amada dele. É, E aí os irmãos, com toda a irresponsabilidade que eles eram, ter que o pai confiar na mão deles o seu filho único da mulher mais amada. Imagine só o, o poder de é, o poder de persuasão que eles tiveram que ter é, para poder Jacó permitir que isso acontecesse, né? Gente, é extraordinário isso, porque eu fico imaginando, a gente passa muito por isso, né? Às vezes a gente precisa utilizar do nosso poder de persuasão para convencer alguém que tem algo melhor, né? Ou, imagine, para corrigir um erro nosso, a gente tem que colocar a vida de outras pessoas à prova, né? é verdade. Que foi E às exatamente isso que vezes, aconteceu. é. E assim, José conhecia muito bem os filhos dele, porque José decidiu enviar presentes, né? Perdão, José não, Jacó, Ó, ele pediu para os filhos levar presentes. Por quê? Como a gente aprendeu, quando a gente deve a alguém, quando a gente rouba alguém, deve não, quando a gente rouba alguém, a gente tem que fazer como Zaqueu, né? Zaqueu devolveu o que devia e um pouco mais. Então, eu creio que José pensou assim, bom, será, meus filhos, né, são meio, né, tarã, se eles fizeram alguma coisa pro, pro governador, eu preciso retribuir de alguma forma. Eu não, é como se José dissesse assim, eu não sei o que aconteceu lá, mas se por acaso meus filhos fizerem besteiras, terão uma segunda chance dando esses presentes para ele, né? Então, eles levam lá as especiarias, os presentes. como pode, né? A gente acontece muito isso com a gente quando a gente faz alguma coisa com alguém, Quer agradar. né? Quer agradar, quer usar dos presentes, né? Para poder se safar. É.
Mas nesse caso não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Nossa, gente, sério, a história de José, ela é fascinante, assim, sabe? Ela realmente, ela do começo ao fim, ela realmente trata assim o nosso caráter, é, trata a importância da gente ter um direcionamento de Deus e da gente seguir esse direcionamento de Deus independente das nossas emoções. Sim, Independente das nossas emoções. Porque se José fraqueja em qualquer momento da sua jornada, o propósito de Deus não seria cumprido. exato. Não seria cumprido. Então, assim, é muito importante a autoridade que Deus coloca nas suas mãos. Com É certeza. muito importante. Vamos continuar, Amanda? Vamos. Acho que a gente tem que caminhar para o fim já, que já foi 1h10 de live. Meu Deus, Machado. Vamos para o próximo tópico. Vamos. Bom, aí os irmãos José voltam, né, com os presentes lá em Gênesis 44. Gênesis 45 é onde fala que José não conseguiu controlar as emoções, né, quando viu o irmão mais novo, Benjamim. Então foi quando, inclusive, o Potifar conseguiu, né, chegou até Potifar, esse choro, esse desespero aí de José. E aí uma coisa que eu achei incrível, outra coisa que eu achei incrível, foi José, quando ele se apresenta aos irmãos, né? Você quer falar alguma coisa antes? Ou já podemos... Não, era exatamente isso que eu pode falar, que eles falam, eu sou o A José, gente né? tá alinhado. E aí ele fala assim, olha, sou eu, José, né? E aí, ao mesmo tempo que ele tá, eu creio que ferido, né, com aquilo ali que aconteceu no passado, ele fala, olha, não se preocupa, né? Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou para cá. Então eu achei incrível, porque a gente tem uma mania tão horrível e ridícula de murmurar, de reclamar por tudo, né? E José, ele reconheceu Deus em todos os seus caminhos, em todos os caminhos, José reconheceu Deus. Inclusive na dificuldade, que é onde a gente tem mais de problema realmente de assumir, olha, muitas vezes a gente fala assim, é o inimigo se levantando, olha, é um levante, olha, essa dificuldade aqui é castigo, tal. Mas não, José, ele deixa claro, ele fala assim, olha, Deus me mandou à frente de vocês. Então eu achei isso incrível, incrível, porque ali ele teve várias atitudes ao mesmo tempo, né? Ele declarou o amor dele pela família, ele declarou um princípio, ele mostrou o quanto Deus era prioridade na vida dele e o quanto ele estava disposto a recomeçar. Ó, nossa, essa parte do eu sou o José é um firmamento de identidade. É. Ele sabia Porque no quem ele momento era. ele sabia quem ele era, e no momento a qual ele tira todos os egípcios da sala, né? E ele fala para os irmãos, eu sou José, né? Olha a autoridade, assim, o firmamento da autoridade que José tinha. Eu sou José. Ele recebeu um nome quando ele chegou no Egito, que era Zafenat-Paneia, mas quando ele foi se apresentar diante daquilo que te magoou, diante daquilo que te levou para um processo todo, ele firmou a identidade dele. Ele disse, eu sou José. É como se ele Imagina dissesse assim, Zafenate tá de boa hoje, mas eu sou aquele que passou por todas as dificuldades e conseguiu chegar até aqui. até aqui. Então, assim, é como se ele dissesse assim, vocês estão diante de José. É como se ele tivesse a autoridade que ele tinha como Zenat Paneia tivesse sido transferida para que eles entendessem para o José. Tipo assim, aquele momento ele quis que eles olhassem para ele como José, que José tinha a autoridade, não Zafenat Paneia, que José era o governador do Egito, né? Que José tinha recebido toda essa autoridade de governar o Egito, né? E é como se ele dissesse, olha onde eu estou, eu sou José. Hoje, se você tem algo na tua vida, eu não sei o que possa ser, mas se coloque diante da autoridade que o Senhor te deu, diante disso, e fale,
Eu sou Ângela, eu sou a Amanda, eu sou a pastora Priscila, eu sou o evangelista Felipe, eu sou a Sheila. É a identidade que o Senhor te deu, é o firmamento da sua identidade. Exato, Então, isso é exato. muito importante, você saber se posicionar diante da sua identidade, de quem você é, diante do problema daquilo que te magoou, daquilo que te levou a dívidas, as suas dificuldades, mas se posicione com a sua identidade firmada, que nem José tinha plena certeza da sua identidade, quando ele fala assim, eu sou José. Então, Exato, assim, ele exato. sabia quem ele era e aonde Deus o tinha colocado. Então, isso é muito importante. É. E outra coisa também, que é mais pro finalzinho mesmo, que quando ele envia a família dele de volta, né, já com tudo revelado, todos sabiam quem ele era, ele dá uma orientação para os irmãos, né? Então aquilo estava no sangue de José já, a administração, o poder de ajudar o próximo, de auxiliar. Então ele fala para os irmãos, né? Não briguem no meio do caminho. Ou seja, não cometam mais o mesmo erro, né? Porque existiam, imagina, 12 filhos, existia muita picuinha, com certeza, muitas discussões. Então, ele deu o direcionamento, não briguem no meio do caminho, ou seja, não cometam mais o mesmo erro. E é um outro direcionamento que Deus está dando para nós. Se você já É passou por verdade. dificuldades, ou está passando, está superando, Deus está dizendo, não cometam mais os mesmos erros, né? Não se coloquem novamente a um jugo de escravidão, como nós já dissemos no meio da live. Aqui, quando José se apresenta para os irmãos, né? Ele atesta o propósito dele, né? Ele fala, Deus, tipo, não se culpem, né? Foi Deus que me enviou adiante de vocês para que vocês não morressem de fome. Já É. tinham se passado 2 anos de fome na terra, né? Então haveriam mais 5 anos, né? Sem colheita. Então, assim, ele entendeu o propósito que era muito maior do que tudo aquilo. E a missão dele era passar isso para os irmãos dele, para que os irmãos dele também entendessem que o propósito dele era bem maior, né, do que o que os irmãos dele fizeram. Que o que os irmãos dele fizeram fez parte do processo, para que ele Sim, se encontrasse naquele lugar, né, naquele sim. momento. Né? É isso Então, aí. Ele assim, é um explica, ele explicou firmamento. para os irmãos. Isso. É um firmamento um firmamento da promessa de Deus, daquilo que muitas vezes a gente passa, mas que nós temos que ter a certeza de que é para um cumprimento daquilo que Deus tem à frente de nós. Né? Porque às vezes a gente está passando por algo, mas a gente não entende, igual os irmãos deles não entendiam. Então eles se culpavam e ele fala: não se culpem, não se julguem, né? Foi Deus que me colocou à frente de vocês para que vocês não morressem de fome, né? Então, imagine, poderia ter sido diferente, mas não, ele sabia exatamente o propósito de tudo o que aconteceu, né? O propósito realmente de todas as etapas que José passou, qual a gente já citou aqui, né? Exato. José explicou o processo, né? Ele lembrou, olha, sou eu que vocês venderam, mas ó, não se preocupem, né? Foi para um propósito. Então ele explicou o processo, é como você disse, e mostrou o propósito. Então, ou seja, por ter ouvido os irmãos conversando, né? Dizendo, olha, estamos sendo castigados e tal. É como se José estivesse dizendo assim, Deus não está castigando vocês. Deus me colocou aqui, então não é um castigo de Deus. Então é a mesma coisa serve para nós nesses dias. Não pode não ser castigo de Deus, pode não ser uma aprovação, pode ser uma escola, pode ser um ensinamento de Deus. Deus está mostrando, Deus está direcionando, e todas as perguntas que nós temos, a resposta está na palavra de Deus, sejam com parábolas, sejam com histórias, sejam com provérbios, com salmos. Então nós precisamos saber e buscar e entender aonde está a nossa esperança, onde está a nossa confiança, né? Que não pode ser em homens. Nós teremos pessoas para nos direcionar? Teremos. Mas se a gente parar para pensar, não tem ninguém, pelo menos eu não encontrei ninguém que diga, olha José, faça isso. Não, o relacionamento com Deus e a obediência ao Pai, que eu creio que começou lá no início, fez com que José caminhasse caminhos retos diante de Deus e chegasse onde ele chegou para um cumprimento de uma promessa.
dos sonhos que Não, ele já tinha tido. e ele afirma, né, que Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, né? Para que todos eles tivessem um grande livramento. Então, assim, mais uma vez ele firmando aquilo que a gente já havia falado lá na frente, né? Ele precisou reservar um remanescente de volta aos 20%. A gente já está quase acabando, mas ele reafirma isso, né? É. Que muitas vezes a gente precisa disso para que haja um grande livramento na nossa vida. E na Sim. vida do próximo também. No caso aqui, ele estava falando da vida dos irmãos dele, de toda uma família. Imagine como imensa era a família de Jacó, É. É. né? E assim, a obediência a um processo, né? O sonho de José viu, os irmãos entenderam que somente a família se dobraria a ele, né? Mas não foi só o Egito, não foi só a família, foi todo um país, eu creio, né? Foram várias cidades. Então, o processo que a gente passa, ele não serve para um propósito só para nós, é um propósito para toda uma geração. Então, onde alcança a sua voz, onde alcança o seu testemunho, onde alcança a sua obediência. Então, não importa se você vai falar na internet ou se você vai falar para o seu vizinho, é um ciclo. Isso não para nunca. Então, aquilo que aconteceu com José nos ensina até hoje. Então, aquilo que acontece conosco tem que ensinar gerações e gerações. Não é verdade? Mais adiante, né, ele fala para os irmãos, né, que avisem o pai dele, né, que tragam todas as famílias e netos e tal. Eu fico imaginando os irmãos dele tendo que voltar, Amanda, para falar que José estava vivo. A cara, né? Do Não, que a cara, tipo aconteceu, o assim, medo. tipo, pai, então, sabe o que acontece? José não morreu, a gente vendeu, olha só a situação, né? Tipo, ao mesmo tempo que é um desgosto, né? Há uma felicidade, né? Uma Ao felicidade. mesmo tempo, uma notícia, um desgosto pela mentira, né? Por ele ter vivido um luto de muitos anos. E a alegria de, né, dele estar vivo e ainda dele serem salvos por tudo o que a administração de José causou, né? Que salvou toda uma Exato. família, né? Então, a promessa de Deus, ela se cumprirá, gente. Que se levantem mais Sim. José nessa nação, que nesse tempo a qual a gente está vivendo hoje, decrete sobre a sua vida. Eu vou ser um José para essa geração, eu vou ser um José para minha família, eu Em vou ser um nome de José Jesus. aonde eu adentrar, no meu emprego eu vou ser um José, porque o Senhor está comigo e aonde eu tocar prosperará. Declare mesmo isso sobre a sua vida. Firme a sua identidade, siga os princípios de Deus, que eu creio muito na palavra de Deus e eu creio que a palavra de Deus é viva e ela se cumpre na nossa vida, gente. A gente só Amém. Eu precisa se creio. posicionar. A gente precisa se posicionar e seguir os direcionamentos de Deus. É isso que Sim. nós precisamos. Então, assim, a gente teve essa é a terceira live, Amanda, ou é a quarta? Essa é a terceira. Terceira live. A gente teve 3 lives de direcionamento sobre a vida de José. Se você não se identificou com essa, eu tenho certeza que com outras você se identificará. Com E certeza. cada uma delas vai trazer um direcionamento diferente para sua vida. Cada uma delas você vai conseguir encaixar algo na sua vida que vai trazer toda uma diferença. São princípios da Bíblia. Não sou eu que estou falando, não é a Amanda que está falando. Nas outras lives a pastora Priscila participou. Não é a palavra de Deus, gente. É daqui que está saindo. Então, assim, seja fiel à palavra de Deus. Né? Entenda o processo, entenda tudo aquilo que você está passando, porque não é só a sua vida que está em jogo. Às vezes pode ser um Egito inteiro, né? Às É vezes isso aí. são várias nações, né? É a promessa de Deus que está em jogo. O que está em jogo, através da sua vida, é um cumprimento de uma promessa que Deus tem para outras vidas também. Porque Sim. através de José foram suprida a fome de várias nações. Várias nações. Então, olha a importância da autoridade que José teve e de seguir fielmente os direcionamentos de Deus. Então, assim, a sua obediência aos princípios e direcionamentos de Deus vai trazer vida ao próximo. Que foi Em nome exatamente de isso que Jesus. José fez.
Ele trouxe vida ao próximo através dos princípios e direcionamentos que Deus deu. Então, assim, a sua administração foi tão importante que, além da sua família que ele salvou várias nações, ele salvou o Egito. Ele tornou o Egito muito mais rico do que o Egito era. Sim. Então, assim, creia nisso. Creia que, através dos direcionamentos de Deus, você será muito mais próspero. Que aquilo que, aonde você se adentrar, o Senhor estará presente com você e você fará a diferença em todos os lugares. É tremendo isso, porque não sei o que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Se o Senhor é contigo, tudo aquilo a qual você tocar será abençoado. Né? Então, assim, é muito importante. Eu convido vocês realmente a se aprofundarem nessa palavra, se aprofundarem na história de José. A palavra de Deus, ela é revelada a cada um de uma forma diferente. Eu talvez tenha uma revelação, a Amanda vai ter outra revelação, você vai ler, você vai ter outra revelação. Então, assim, ela se renova, a palavra de Deus, ela se renova, e todas as vezes que você for ler, eu tenho certeza que algo o Espírito Santo vai colocar na sua vida. Com certeza. Então, se aprofunde na palavra de Deus. Dela vem toda a nossa fonte de força, é nela que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Amém, é verdade. Vamos orar? Vamos Você orar? ora? Eu oro. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram conosco. Eu me alegro muito a servir o reino. Nós precisamos nos posicionar assim como José se posicionou. As diversidades vão existir, as dificuldades do processo também vão existir, né? Mas faça como José, tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus por todos os processos que você passar. Peça direcionamento para Ele. Peça que o Espírito Santo de Deus te guie em meio às dificuldades. A parte administrativa é uma parte muito delicada, né? É uma parte a qual hoje em dia nós precisamos ter muito mais cautela, a gente precisa ter muito mais comprometimento naquilo que a gente faz, para que nossa casa não pereça, para que as nossas responsabilidades elas não deixem de ser cumpridas, né? Porque a gente vive nessa terra, a gente precisa também cumprir as nossas responsabilidades, né? Então, assim, quando você tem princípios divinos, que você tem orientação de Deus, você cumpre aquilo que você precisa cumprir, né? De uma forma muito mais leve, realmente direcionada. Então, assim, aproveite todos os momentos. Só de Deus vem a força, não é de nós. Assim como o José, ele passou por várias etapas, e cada etapa eu creio que Deus o fortaleceu de uma forma diferente para que ele vivesse um outro processo. É um processo que faz com que ele amadurecesse para o próximo processo, e no próximo processo ele vai amadurecer o suficiente para que ele viva um outro processo. E assim é também nas nossas vidas, né? A gente vive um processo hoje para amadurecer para um processo seguinte. E assim a gente vai vivendo, porque a palavra de Deus fala que nesse mundo teremos aflições, né? Então a gente não está isento. Não estamos isento. Então, eu quero convidá-lo realmente, eu quero agradecer a presença de cada um nessa live, a presença da Amanda. Obrigada, Amanda. Eu quero agradecer a pastora Priscila pela oportunidade que ela nos deu, a responsabilidade, Verdade. né, de conduzir nessa live, eu e a Amanda. Eu quero agradecer o meu ministério. Realmente eu me sinto muito acolhida lá. A gente tem vivido os dias difíceis, mas o Espírito Santo está à frente de todos eles, né? Verdade. E realmente, se alimentar da palavra é como se a gente tivesse um fôlego de vida novo todos os dias. Todos os dias. Se você está angustiado, vai para a palavra. Se você não sabe, não tem um caminho para seguir, vai para a palavra. Graças a Deus, eu sou muito grata à vida dos meus pastores. Eu creio que realmente eles são muito especiais para mim, porque tiveram presente em momentos difíceis. A gente não espera isso de muita gente, né? Eu quero agradecer a todos também que são membros da mesma igreja que eu, que é o Ministério Apostólico ACM,
visita lá a página, gente, @Ministério Apostólico ACM. Visita no YouTube também, porque lá tem vários direcionamentos. Visita a nossa igreja também. Domingo tem culto, né, Amanda? Às Às 10 18 horas da horas. manhã. Às Ai, é 10, né? verdade, é às 10 da manhã. Eu Às 10 esqueci. horas da Culto de manhã. manhã, gente, que delícia. 10 Isso horas da manhã. mesmo. É em Você Barueri, será, na rua Birigui, número 64, no Jardim e Graziella. você será muito acolhido lá. Se você sente falta de algo, e além da presença de Deus que você vai encontrar lá, você também vai encontrar pessoas que vão te acolher, da forma Sim, que você vai chegar. Então, assim, não é porque eu sou de lá, não, mas realmente são pessoas muito especiais. E se você realmente está precisando, faça uma visita. Faça uma visita, porque eu tenho certeza que você não sairá de lá o mesmo. Amém? verdade. Então a gente vai orar em agradecimento a essa oportunidade. A gente vai orar em cima dos direcionamentos que Deus nos deu hoje, que nós possamos ter a consciência, né, que nós precisamos realmente de estratégias divinas para tempos ruins, mas que nós precisamos entender que o preparamento não é só no tempo ruim, não, ele vem agora, na parte em qual há prosperidade. Então comece agora, percorra todos os desertos que você precisa percorrer para que você tire do lugar aquilo que você precisa para os tempos ruins, né? Então vamos orar. Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, por esta Obrigada, oportunidade que o Senhor Jesus. nos concede. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela Tua Obrigada, palavra, Senhor. pelo Teu direcionamento. Eu agradeço a Ti, Senhor eterno, por tudo que o Senhor tem representado em nossas vidas. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, assim como o Senhor capacitou José. Que o Senhor venha nos dar, Senhor eterno, as estratégias divinas necessárias para que nós passamos, Senhor, não só agora, nos tempos bons, mas que venham também os tempos ruins e que nós aprendemos a viver tanto em tempos bons quanto em tempos ruins, que o Senhor venha nos auxiliar a usar, Senhor, as estratégias a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, através da sua palavra, que o Senhor venha colocar, Senhor, pessoas no nosso caminho, Senhor, que firme a nossa identidade, que o Senhor venha, Pai, com que as oportunidades a qual o Senhor nos dá, nós possamos, Senhor, amadurecer, Senhor, a cada dia mais. Nós agradecemos a Ti, Senhor, eu agradeço a Ti por cada vida, Senhor, que se adentrou nesta live, que o Senhor possa vir de encontro com elas, que o Senhor possa, Pai, que a sua palavra possa ter caído, Senhor eterno, como uma semente em cada coração, e que essa semente ela venha germinar, Senhor, e dar frutos em cada vida. Eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ensina, Senhor, a andar de acordo com os seus princípios, a andar, Senhor eterno, de acordo com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor eterno, a ter uma vida, Senhor eterno, financeira, baseada em seus princípios. Eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Pai. Toma cada vida, toma cada lar nas suas mãos. Que o Senhor venha, Pai querido, nesta noite fazer um agir diferente em cada vida. Que o seu Espírito Santo de Deus, Senhor eterno, venha visitar cada lar, venha visitar, Senhor, a situação financeira, Senhor, de cada pessoa que assistir essa live. Que o Senhor possa vir dar o entendimento e a compreensão, Senhor, das Tuas estratégias sobre as nossas vidas. E assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por cada um de vocês. Amanda, você encerra? Tem um recado que no mês de maio nós vamos falar sobre Jezabel. Então, estamos com Nossa, expectativas. Isso mesmo. Não sim. sabemos ainda os dias exatos, mas fiquem ligados nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É @Ministério Apostólico ACM. No Instagram e no Isso. Facebook. Então, se você gosta de estudar a palavra, estudar os personagens, no mês de maio nós vamos continuar fazendo algumas lives, né, intercalando. E é isso aí. Domingo, culto presencial às 10. 10 Sexta horas da que manhã. vem, live novamente às 20 horas. Você que é de Barueri, Santana de Parnaíba e região, fica na rua Birigui 64, no Jardim Graziella, em Barueri. É isso? Isso. Lembrando que no culto presencial é cumprida todas as normas, tá? De acordo com
A vigilância A sanitária com o regulamentação. protocolo, com o regulamento, tá? Então, e assim nós agradecemos, muito obrigada. Compartilhe essa live com alguém que você acha que precisa desse direcionamento, seja um canal de bênção na vida de uma outra pessoa. A live vai ficar salva, né, Amanda? Vai ficar no seu Vai, IGTV? vai. Eu A vou live tentar vai salvar. ficar Eu preciso saber salva. como que salva. A live vai ficar salva. Então, vocês compartilhem. Seja canal de bênção para outras vidas. Se Exato. tiver precisar de algum apoio, a pastora Priscila está aqui. Santa Ceia, domingo agora? Ah, é domingo. Domingo agora é Santa Ah, é Ceia, verdade. Amanda. Santa Ceia e primícias, gente. Isso, gente. Domingo. Domingo é culto de Santa Ceia. Primeiro domingo do mês. É isso? Primeiro domingo do mês, isso aí. Dia 2 de Tá. maio. Isso. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Pastora, obrigada. Se vocês precisarem de alguma Obrigada. coisa com uma pastora, ela é uma mulher muito especial. Tá aí, ó, o arroba dela, arroba pastorapriscilabélico.oficial. Se você precisar de um direcionamento, que essas lives não são só para cristãos, são para as pessoas também que não são cristãos. Eu creio que ela está à disposição do reino. Assim como eu, assim como a Amanda. Isso aí. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. E se você não assistiu as lives anteriores, corre lá no Instagram da pastora Priscila e assiste para se inteirar melhor. E assiste quantas vezes precisar, faz que nem a gente, né? Assiste várias vezes a live, várias vezes, para aprender, anotar e, principalmente, viver aquilo que a gente aprendeu. Verdade. Certo? Deixa Deus te usar. Beijo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.